Olá, seja muito bem-vindo ao Diretamente ao Direito. E hoje, Direito Civil, situação da companheira em relação à herança. E agora vamos verificar como fica a situação da companheira no caso da dissolução da união estável. Seja pela dissolução por vontade dos integrantes da união estável, seja pelo falecimento de um desses integrantes. Em especial, como ficam as relações de herança, o direito sucessório da companheira e do companheiro. Para verificarmos essa situação, há necessidade preliminar de identificarmos que a companheira e o companheiro, ele tem pode ser sendo enquadrado numa relação de meeiro ou numa relação de herdeiro. Na relação de meeiro, em relação ao patrimônio que foi construído durante a união estável, há uma mancomunhão, é como se fosse um condomínio. Companheiro e companheira são titulares daquele patrimônio, são coproprietários. É um estado que pertence, um estado patrimonial que pertence a ambos. E esse estado patrimonial, de patrimônio comum, apenas é dissolvido pela dissolução da união estável, pela ausência da convivência, os dois resolvem se separar, ou pela morte de um dos integrantes da união estável. Então, nesse caso, aquele patrimônio que é comum, metade é de um dos integrantes, do companheiro, e a outra metade é da companheira. Nessa metade que pertenceria a cada um, que somente é realizada quando há dissolução, é que se encontra a relação de meeiro. Cada um tem metade daquele patrimônio. Agora, além da relação de meeiro, o companheiro e a companheira também podem ser herdeiros. Na relação de companheiro e companheiro, na vigência da união estável, nós podemos ter a existência de bens particulares, por exemplo, adotando como regra o regime da comunhão, a equiparação ao regime da comunhão parcial de bens, o que cada um dos companheiros possuía antes da configuração da união estável, pertencia a cada um deles. Eram bens reservados a eles, bens particulares. E durante a convivência matrimonial, há a construção de um patrimônio em comum. Esse patrimônio em comum e sobre ele é que ocorre a meação, a condição de meeiro. E qual a característica dos bens particulares? Os bens particulares, os bens reservados, não se comunicam na união estável. O que isso implica? Havendo a dissolução da união estável, cada um permanece com seus bens particulares. A divisão vai ocorrer sobre os bens em comum, que o casal construiu durante a sua convivência. O companheiro ou a companheira nem sempre vai ser herdeiro. Para verificarmos a condição de herdeiro do companheiro e da companheira, há necessidade de analisarmos o regime de bens da união estável, qual o regime presente, e com quem o companheiro e a companheira estará concorrendo na sucessão, nos direitos à herança. E tudo que vamos falar a partir de agora, vamos partir do pressuposto que não existe testamento. Nessa primeira situação que vamos verificar agora, a companheira e o companheiro estão concorrendo com descendentes, que são filhos ou netos do companheiro que faleceu. Então, houve o falecimento, no entanto, não há bens particulares do falecido. Todo o patrimônio que ele possui é patrimônio advindo com a união estável, de modo que é patrimônio comum. Ora, se é patrimônio comum, metade desse patrimônio é da companheira que ficou. Metade é dela, então ela não está recebendo herança.
ela está permanecendo com o que já era dela antes da dissolução da união estável. E a outra metade, em relação à outra metade, que era o patrimônio do companheiro que faleceu, é sobre essa outra metade é que se dá os direitos de herança. No entanto, nessa primeira situação, como não existem bens particulares, todos são bens comuns, e a companheira já está garantida pela ameação, essa outra metade que compõe a herança só vai ser dividida entre os herdeiros, que no caso aí serão os descendentes. A companheira não vai receber nada de herança. Ela vai permanecer com a sua meação. Agora perceba a diferença. Nessa segunda situação, ela também estará concorrendo com descendentes, filhos ou netos do companheiro falecido, só que nesse caso, o companheiro que faleceu também deixou bens particulares. E aí como é que se dá essa divisão patrimonial? Aí temos que separar os bens comuns. No que se refere aos bens comuns, metade é da companheira ou da companheira sobrevivente, é dela, né? Esses daí são os direitos relativos à meação. Ela está na condição de meeira. A outra metade dos bens comuns são divididos entre os herdeiros, os descendentes, como nós vimos no slide anterior. O que há de novidade agora é em relação aos bens particulares. Como ele deixou bens particulares, em relação a esses bens, a companheira tem direito a concorrer. E como ela está concorrendo com os filhos, né, nesse nosso exemplo, né, ele deixando 2 filhos, por exemplo, em relação aos direitos hereditários, aqueles bens particulares vão ser divididos, então, em 3 partes. Uma parte vai para o filho, 1. A segunda parte vai para o filho 2, o segundo filho. E a terceira parte vai para a companheira. Nessa parcela que ela está recebendo, ela recebe na condição de herdeira. E qual a importância prática de se fazer essa distinção? Não só para assegurar os direitos que cabe a cada um, mas está relacionado também à tributação, o ITCD. O Imposto sobre Transmissão, Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos não vai incidir sobre a meação, porque já era dela, não está havendo transferência de patrimônio, mas ele incide sobre a herança, aí a incidência do ITCD. E o que a legislação assegura de piso, de cota mínima para companheiro ou companheiro, assim como assegura também para esposo e esposa, marido e mulher na relação patrimonial. Existe um percentual mínimo que é assegurado à companheira em relação aos bens particulares quando ela concorre com herdeiros, filhos em comum. Quando só há filhos em comum, ela tem direito à cota mínima de 25% dos direitos hereditários. Exemplo, se a companheira e o companheiro tinham 3 filhos em comum, 3 filhos que são herdeiros, e ainda tem a companheira que também é herdeira, a dividir o monte hereditário entre os 4, parcelas iguais, cada um vai ficar com 1/4 ou 25%. Está garantido o peso previsto na legislação civil, no Código Civil Brasileiro. No entanto, se companheiro e companheira possuíam 4 filhos em comuns, então 4 filhos mais a companheira, então a herança seria dividida em 5, cada um teria 20% da herança. No entanto, é assegurada à companheira 25%. Essa é a cota mínima dela. Os outros 75% serão divididos entre os 4 filhos. Mas lembrando, isso só ocorre quando todos os filhos são em comum. Se há um filho de uma outra relação do companheiro que faleceu, aí não se aplica esse piso, essa cota mínima de 25%. E quando a companheira está concorrendo com ascendentes, pais ou avós do companheiro que faleceu e não há descendentes? Porque se houver descendentes, filhos ou netos, a gente não vai aplicar esse dispositivo que a gente vai ver agora. A gente não se aplica esse exemplo. Então, na ausência de descendentes
e ele ainda tem ascendente vivo, pai ou avós, aí nesse caso, também esses ascendentes têm direito à herança. Só que qual a grande diferença? Aqui não interessa o regime de bens do casamento. O que isso implica? A companheira vai ter direito à herança tanto sobre a parte relativa aos bens comuns, quanto também aos bens particulares. Em relação aos bens comuns, metade já é direito da companheira, que é a sua meação. Sobre a outra metade, ela vai concorrer sobre essa metade com os ascendentes, pais ou avós, dependendo da situação. E em relação aos bens particulares, também vai ser feita a mesma divisão. Vai ser dividido entre a companheira e os ascendentes. Nesse caso, existe uma cota mínima também prevista para a companheira. A cota mínima vai ser de 33%, ou 1/3 dos direitos hereditários, ou de 50% sobre toda a herança. A companheira terá direito a 1/3 da herança se ela estiver concorrendo com ascendentes em primeiro grau, pai ou mãe do companheiro falecido. Não concorrendo com ascendente em primeiro grau, ou se apenas um deles estiver vivo, aí ela vai ter direito a 50% no mínimo dos direitos hereditários. Outra possibilidade é o companheiro falecido não ter deixado descendentes, filhos nem netos, e não deixou também ascendentes, pais, avós. Nessa situação, a companheira é herdeira e vai ser a única herdeira. Então, em relação aos bens em comum, ela vai ter direito à sua meação, e em relação à outra metade, ela é herdeira total. No que se refere aos bens particulares do companheiro, ela vai herdar integralmente. E como vimos, a importância de fazer essa distinção na prática é em relação à tributação. O imposto de transmissão incide apenas sobre a herança, não sobre a meação. Esses são os direitos relativos à herança do companheiro ou da companheira. Agradeço imensamente a atenção que você dispensou hoje. Se ainda não se inscreveu no canal Diretamente ao Direito, inscreva-se, marque o sininho para ser notificado dos novos vídeos, dê o like, caso tenha alguma crítica ou sugestão, faça o comentário. E até nosso próximo encontro.